Teoria das vantagens comparativas de Ricardo, aperfeiçoada pela introdução do conceito de custos de oportunidade. O conceito de fronteira de possibilidade de produção, também chamado de curva de possibilidade de produção, nos mostra uma curva num gráfico, e essa curva tem a característica de mostrar para a gente, quando um país está usando o pleno emprego de seus fatores produtivos, qual a quantidade máxima de dois bens que ele dá conta de produzir. É fundamental que a gente chame a atenção para o fato de que a principal hipótese é a existência do pleno emprego dos fatores produtivos. Nós devemos chamar a atenção para o fato de que o país não é obrigado a produzir ambos os bens. Ele pode ficar em situações limites, como, por exemplo, ele produz apenas alimentos, usando a totalidade dos fatores. Neste caso, ele vai estar produzindo 100 unidades de alimentos. E como não sobrarão fatores para produzir aparelho eletroeletrônico, ele estará produzindo 0 desses aparelhos. Ele pode também adotar a posição contrária, produzir apenas aparelhos eletroeletrônicos, e nós então estaremos no ponto de 0 de alimentos e 50 de aparelho eletroeletrônico. Uma outra alternativa seria ele deslocar metade dos fatores para a produção de alimentos, ele estaria então produzindo a metade daquela quantidade total, estaria produzindo 50, e com os 50% dos fatores existentes, ele produziria metade de aparelhos eletroeletrônicos, que daria 25. Então, ele estaria situado num ponto sobre a curva correspondente a 50 de alimentos e 25 de aparelhos eletroeletrônicos. Isso nos permite apresentar uma segunda forma de conceituar o que é a curva de possibilidade de produção, porque ela é uma curva limite, no sentido de que, quando a gente deve produzir e o país decide que vai produzir uma dada quantidade de alimentos, por exemplo, 60 unidades de alimento, vão sobrar recursos que poderão ser utilizados para a produção de 20 aparelhos eletroeletrônicos. Isto a curva nos apresenta e nos indica. São essas alternativas de produção que a curva de possibilidade nos indica que o país tem à sua disposição. Uma curva de possibilidade de produção é um gráfico, ela nos mostra que se a gente utilizar todos os fatores para a produção de alimentos, estaremos produzindo no ponto 100 de alimentos e 0 de aparelhos eletroeletrônicos. Entretanto, a opção oposta seria utilizar todos os fatores para a produção de 50 de aparelhos eletroeletrônicos e 0, neste caso, de alimentos. A união desses dois pontos extremos ou limites nos dá aquilo que a gente chama de curva, e o ponto revela aquela situação de que metade dos fatores estariam aplicados na produção de alimentos e a metade restante estaria aplicada para a produção de metade do total de aparelhos eletroeletrônicos que a gente já mostrou na nossa tabela. O segundo conceito importante que nós devemos apresentar é o de custo de oportunidade, que pode ser definido como a quantidade de um bem, no caso alimentos, que a gente tem que sacrificar, deixar de produzir, para que se libere recursos para a produção de uma unidade extra a mais adicional de outro bem, no caso aparelhos eletroeletrônicos. Então a fórmula nos diz quanto eu vou ter que diminuir na produção de alimento para poder aumentar a produção de aparelho eletroeletrônico em uma unidade. Neste caso, se a gente estava naquele ponto inicial de 100 de alimentos e 0 de aparelho eletroeletrônicos, a gente pode verificar que se sacrificássemos a totalidade, os 100 alimentos, nós poderíamos liberar recursos para produzir 50 dos aparelhos eletroeletrônicos. Isso significa que, fazendo o cálculo da fórmula, nós teríamos que liberar 2 de alimento para gerar um aparelho eletroeletrônico. Sacrificamos, então, 2 unidades do alimento para ter recursos que permitam a produção de um eletroeletrônico. Isso nos indica que o aparelho eletroeletrônico tem um custo de oportunidade igual a 2 de alimento, ou inversamente, um alimento tem o custo de oportunidade de meio aparelho eletroeletrônico, ou seja, a gente deveria sacrificar metade de um aparelho eletroeletrônico para
liberar recursos que produzissem uma unidade de alimento. Uma característica importante da nossa ilustração do custo de oportunidade é que o custo de oportunidade é constante. Sempre nós vamos ter que sacrificar 2 de alimento para conseguir liberar recursos para a produção de uma unidade de eletroeletrônicos. Se a gente estava naquele ponto limite, 100 de alimentos e 0 de aparelho eletroeletrônico, se sacrifica a totalidade dos alimentos, 100, vamos liberar recursos para produzir metade de 100 de aparelhos eletroeletrônicos, 50 aparelhos eletroeletrônicos. Se a gente sacrifica 30 unidades de alimento, vamos poder liberar recursos para produzir 15 de aparelho eletroeletrônico. Se a gente sacrifica 38 de aparelhos de alimentos, vamos poder produzir 19 de aparelhos eletroeletrônicos. Aquele custo de oportunidade que nos diz que um aparelho eletroeletrônico vale 2 de alimento é sempre o mesmo, qualquer que seja a quantidade de alimentos que a gente esteja sacrificando. Graficamente, nós podemos mostrar que o custo de oportunidade é dado pela inclinação da reta que representa a fronteira ou curva de possibilidade de produção. E a gente sabe que a inclinação de uma reta é sempre constante em todos os seus pontos. Então, o custo é sempre igual. Isso também, a gente sabe, a inclinação é sempre calculada pela tangente, que é a tangente do ângulo que a gente pode localizar do encontro da fronteira de possibilidade com o eixo das abscissas, que é aquele onde estão anotados os valores de aparelhos eletroeletrônicos produzidos. Então, o que a gente sabe? Pela tangente, a gente tem que calcular o cateto oposto, que significa exatamente quanto de alimentos estariam sendo deixados de produzir, ou seja, a variação que ocorreu no número de alimentos, dividindo isso pela variação em compensação que nós vamos poder obter no número de aparelhos eletroeletrônicos, que representa o cateto adjacente. Logo, cateto oposto sobre cateto adjacente, no caso aqui, teríamos o custo de oportunidade de menos 2, deixamos o sinal de menos de lado, no caso aqui de 2. O sinal de negativo ou menos é só para indicar que a reta desce da esquerda para a direita. Usando agora esse conceito do custo de oportunidade para apresentar as vantagens comparativas, então nós vamos, mantendo a mesma ideia de Ricardo, supor a existência de 2 países e 2 produtos. Entretanto, diferente da apresentação de Ricardo, agora nós não vamos estar lidando tão somente com um fator de produção, o trabalho, mas estaremos então usando todos os fatores de produção, porque na definição da curva de possibilidade de produção, nós dizíamos a totalidade, o pleno emprego de todos os fatores terra, capital e trabalho. Aqui no caso, nós vamos adotar um modelo 2 por 2 por 2, 2 países, 2 fatores e 2 produtos. No caso dos fatores, vamos adotar capital e trabalho, mas ninguém fala assim, mas está faltando a terra. Por quê? Porque os recursos naturais podem estar compreendidos dentro desse capital aqui, se a gente imaginar o capital na sua noção mais ampla de uma massa de dinheiro que tanto nos permite, com essa massa de dinheiro, ter acesso a bens físicos, como máquinas e equipamentos, o capital físico, quanto também a recursos naturais, a matéria-prima. Então, usando para 2 países, Argentina e Uruguai, 2 produtos, alimento e aparelho eletroeletrônico, nós poderíamos indicar aqui na tabela que na Argentina o máximo de alimento a ser produzido seria 60 e o máximo de aparelho eletroeletrônico seria de 120. Em compensação, usando a totalidade dos fatores produtivos, o Uruguai produziria um total de 160 de alimentos e 80 de aparelhos eletroeletrônicos. Com as informações prestadas, então, a gente deveria agora calcular
qual é o custo de oportunidade de produção de cada um dos dois bens, aparelho eletroeletrônico ou alimento, em cada um dos dois países. Aqui no caso da Argentina, a gente sabe que tem que sacrificar 60 de alimentos para obter 120 aparelhos eletroeletrônicos. Daí o preço de um alimento corresponderia ao valor de 2 eletroeletrônicos. Isso significa dizer que o custo de oportunidade de produzir um alimento é 2 aparelhos eletroeletrônicos. Isso nos mostra que, ao contrário, um eletrônico corresponderia a meio de alimento, como estão nas fórmulas mostradas assim abaixo. Mesmo tipo de cálculo do custo de oportunidade. No Uruguai, nós chegaríamos à conclusão que o preço de um alimento, ou o custo de oportunidade de um alimento lá no Uruguai, seria de meio de aparelho eletroeletrônico. E o custo de um aparelho eletroeletrônico exigiria a gente sacrificar 2 de alimentos. Com isso, a gente percebe, então, que no Uruguai, para produzir um alimento, sacrificamos meio de aparelho eletroeletrônico. Na Argentina, para produzir um alimento, a gente precisava de sacrificar 2 unidades de aparelho eletroeletrônico. Logo, o custo de oportunidade menor para o alimento é no Uruguai. Fazendo o mesmo raciocínio para aparelho eletroeletrônico, o custo de oportunidade menor está na Argentina e, portanto, cada país deve se especializar naquele produto em que seu custo de oportunidade for menor. Graficamente, a gente traça a curva de possibilidade de produção do Uruguai e a curva de possibilidade de produção da Argentina, aparelhos eletroeletrônicos colocados no eixo das abscissas. E a gente percebe que, em relação aos aparelhos eletroeletrônicos, a inclinação da fronteira de possibilidade de produção é muito menor na Argentina do que no Uruguai, o que indica, então, que o custo de oportunidade da Argentina para aparelho eletroeletrônico é menor do que o custo de oportunidade no Uruguai. Se a gente tivesse condições de pensar ao contrário, como se invertendo o gráfico, nós veríamos que, do ponto de vista de alimentos, seria no Uruguai que a curva de possibilidade de produção estaria apresentando uma inclinação menor, um custo de oportunidade menor, como nós já falamos em etapa anterior. Tratando com apenas 2 países, a gente percebe que quando um país tem vantagem comparativa, dado o custo de oportunidade menor em um produto, ele necessariamente terá desvantagem comparativa, custo de oportunidade maior no outro produto. Agora nos resta mostrar que, especializando-se a Argentina em aparelhos eletroeletrônicos e o Uruguai em alimentos, ao fazerem a troca internacional entre os 2 países, cada país tem benefícios com este comércio internacional. Isso pode ser mostrado quando a gente, então, adota, em primeiro lugar, a hipótese da teoria pura do comércio, chamada de hipótese do país pequeno. A gente vai levar em consideração que nenhum dos 2 países produz quantidade necessária suficiente para poder impor seu preço no mercado. O que significa dizer isso? Ambos são pequenininhos e a capacidade de produção que cada um tem, a Argentina produzindo aparelho eletroeletrônico, é insignificante em relação à totalidade da produção desse tipo de produto no mundo, e o Uruguai também não conseguiria produzir uma quantidade significativa, importante, uma parcela grande do mercado mundial de alimentos. Logo, ambos não são capazes de impor o preço, eles são tomadores de preço, e isso significa que, estabelecido um preço internacional no mercado global de demanda e oferta de alimentos e no mercado global de demanda e oferta de aparelhos eletroeletrônicos, esse preço que o mercado estabelecer vai ser o preço que vai se impor tanto à Argentina quanto ao Uruguai. Nós vamos supor aqui que esse preço está na proporção de trocar-se um aparelho eletroeletrônico por um alimento. Aqui a gente mostra que se a Argentina se especializa e produz então 120 aparelhos eletroeletrônicos, abandonando totalmente a produção
de alimentos, ela poderá, na relação de trocas internacional, também chamado de termos de intercâmbio, ela pode, então, pegar esses 120 e trocar por 120 de alimentos. Isso significa dizer o quê? Que ela deixou aquela fronteira de possibilidade de produção em azul e passou a estabelecer o seu nível de consumo agora em razão dessa troca internacional representada pela linha vermelha. É como se a gente falasse a linha azul é aquilo que a Argentina pode produzir, a linha vermelha é aquilo que a Argentina tem agora condições de consumir. Fica fácil de a gente mostrar que, dada a fronteira de possibilidade de produção da Argentina, antes de haver comércio com o Uruguai, aquela curva indicava qual é a possibilidade de produção e, portanto, qual a oferta que a Argentina pode ter dos dois produtos e, se essa é a oferta e os argentinos só podem consumir os produtos gerados internamente, então essa seria também a expressão do nível de consumo que o argentino poderia ter. Ou seja, um ponto em cima da curva de possibilidade de produção representaria tanto a oferta quanto a demanda, a cesta de consumo que o argentino poderia usufruir. Se antes de haver comércio com o Uruguai, a Argentina produzisse 30 de alimentos, metade do total que era possível, e metade de aparelhos eletroeletrônicos, correspondente a 60 unidades, então esse seria o ponto que os consumidores teriam que consumir. 30 de alimentos e 60 de aparelho eletroeletrônico. Esse ponto é coincidente, o que indica que a curva de indiferença, que representa o nível de satisfação obtido pela demanda dos consumidores, estaria exatamente no mesmo ponto que aquela quantidade determinada pela fronteira de possibilidade de produção. O gráfico nos permite mostrar essa situação de que um mesmo ponto atende tanto à curva de possibilidade de produção, está em cima da curva, e atende também à curva de indiferença, que expressa o máximo de satisfação que os consumidores argentinos poderiam obter deste número de alimentos e de aparelhos produzidos. Isso significa, então, o ponto de tangência da curva de indiferença mais elevada com a curva de possibilidade de produção.